Saudações a você que curte o canal La Particular. Meu nome é Alan e vamos para mais uma aula. Pessoal, o vídeo de hoje, o vídeo na verdade é mais uma dica a respeito de aparelhos, né, de lotes de celulares. Os lotes, eles são uma ótima forma da gente adquirir aro, adquirir tampas, adquirir placas para sucata ou placas para reparo, ou até mesmo para substituir alguns tipos de alto-falante, câmera, aro, botões como, por exemplo, esse botão da biometria, esse botão aqui que é o botão de sobreposição, cabos flat, parafusos, até mesmo essa parte aqui da câmera, né, essa lente aqui, a gente também consegue tirar. A gente tem várias formas de coisas que a gente pode aproveitar, porque a gente encontra com muita facilidade conector de carga, alto-falante e frontais. O restante a gente tem muita dificuldade em encontrar, como botões laterais, por exemplo, como conector P2, gaveta de chip, o flash, por exemplo, e outras coisas que a gente consegue encontrar somente dentro de outros aparelhos, porque às vezes a gente tem um problema, por exemplo, eu já tive problema de um telefone, um aparelho como esse daqui, ele não ligava porque o botão dele aqui estava ruim, não era o aparelho em si, era o botão que estava ruim. E eu tentei comprar esse botão pelo Mercado Livre, pelo AliExpress, pelo Gearbest, e não encontrava esse botão de jeito nenhum. Qual foi a solução? Eu tive que comprar um aparelho sucata para tirar de um para o outro. Microfone também, e outras coisas que a gente tem em sucatas que a gente conectou FPC, outras coisas que a gente tem em sucata para poder retirar de um para o outro. Então, existe dois tipos de ideia que a gente tem quando a gente pensa em comprar um lote. Tem vezes que a gente compra um lote na intenção de pegar aquele aparelho, consertar, exemplo, tá com a tela quebrada, como por exemplo esse daqui. Então, eu vou lá, compro a tela, troco a tela, pronto, já boto para vender. Tem outro que fala, tá faltando a bateria. Então, eu já vou lá, tipo, boto a bateria e boto para vender. Então, essa dica ela vai mais para quem tem a intenção de comprar para consertar e vender. Geralmente pessoas iniciantes, pessoas que não têm muita experiência na área de manutenção de placas e de outras coisas. A dica é exatamente para esse tipo de pessoas que querem comprar e geralmente trocar frontal, trocar o conector, uma coisa que já é sabido, né, que é o defeito, para não ter problemas futuros. Então eu quero falar sobre os lotes que valem, os que não valem a pena, e de algumas malandragens que algumas pessoas fazem para poder vender o lote. Geralmente os lotes eu compro nos sites da Marketplace, o Marketplace do Facebook, que é uma espécie de loja, em que você tem um contato da pessoa, né, via o Messenger, que é o chat, né, de contato do Facebook. Então você tem contato ali com a pessoa via o Messenger, você agenda um local e geralmente é em dinheiro, né, você vai e paga pelo lote e você traz esse lote com você. Tem o Mercado Livre também, que no caso geralmente você não negocia, você negocia com o vendedor, mas o site ele é intermediário e geralmente vem via correio os aparelhos. E tem o OLX que é da mesma forma que o Marketplace, você tem um chat, conversa com a pessoa e geralmente negocia e vê a melhor forma de entrega. A dica número 1 que eu queria dar para vocês é o seguinte, eu, pela experiência que eu tive comprando lote, esse daqui é um dos inúmeros lotes que eu já comprei para aproveitar material, pelo menos em 80% dos casos que eu tive de decepção é o seguinte, a pessoa vende o telefone, vende o aparelho assim, ó, nesse estado. Não, é só você botar a tela e é show, cara. Até no anúncio, ó, botou a tela e partir pro abraço. É só você botar a tela e tudo nosso, só você botar a tela que resolve. Bom, você comprar o aparelho assim, ó, nesse estado aqui, e a pessoa falar que quer trocar a tela, é uma grande chance de realmente poder ser isso e você botar lá uma tela e tirar seu lucro. Só que quando o telefone já está dessa forma, ou dessa forma aqui, é bem provável que a pessoa já tentou fazer isso. É bem provável que, mesmo que na curiosidade, para a pessoa que é leiga ou a pessoa que talvez já trabalhe com isso, não é difícil pegar um cabo flat, né, encaixar aqui da tela, colocar aqui e apertar e ver se está ligando. Talvez ela tenha medo de colar ou uma outra coisa aqui, mas existem inúmeros tutoriais aí no YouTube, eu acho que provavelmente ela deve ter visto esses tutoriais e
a pergunta que fica, poxa, como é que ela conseguiu tirar a tela se ela não tem equipamento, se ela não tem nenhuma assim, conhecimento para poder fazer isso, como é que ela já te vende o aparelho já nesse estado, só tendo que colocar a tela e ele funciona? Então, eu geralmente parei com esse tipo de coisa, porque esses dois aparelhos aqui, mais uns 5 outros que vieram em outros lotes, a pessoa me vendeu, esse aqui é um Moto G3, esse aqui é um J5 Prime. Vendeu falando que era só colocar a tela. E eu também não maldei também, né? Fui como vieram outros aparelhos com ele, mas eu queria, era mais por causa desse daqui. Eu queria, na verdade, a placa dele para poder usar em outro aparelho. E aí eu dei mole, tipo, comprei a tela, cheguei lá na hora, botei, aí uma tela, nada, o telefone não vibrava, não dava nenhum sinal de vida. Aí cheguei na loja, botei várias telas e nada dá sinal de vida, nem o Vibracal dava nenhum tipo de sinal, a bateria, eu coloquei, a bateria também estava viciada, eu coloquei uma bateria boa e mesmo assim a placa não starta, não dá sinal de vida. Não é um problema de tela, era um outro tipo de problema. Então, bem provável que a pessoa já tenha verificado isso, né? Talvez seja até um técnico mesmo falou que era leigo e viu que não era problema, não era só a tela e botou para vender. Se colar, se colou. Então, como eu tenho um certo conhecimento para conserto de placa, ela vai me servir para tirar peças e até mesmo se eu tiver uma outra que esteja com mais problema do que ela, eu vou tentar recuperar essa daqui. Mas para quem quer comprar só para poder montar outro aparelho e revender, tome muito cuidado com o aparelho que já vem sem os parafusos aqui, sem a tela, que é bem provável que a pessoa já tenha tentado fazer isso. Então, é quase que 90% de chance de não ser a tela. O cara falou, só você botar a tela e partir para o abraço. Então, é bem provável que nesse estado ele já fez isso. Ou também, se você optar em comprar dessa mesma forma, se você já tiver a tela, é bom que você já leve a tela, então tudo bem, é só a tela mesmo, então você já leva aquele carregador portátil, né? Vai falar que você não meter o caô de que tá desligado, você bota o carregador portátil ali para dizer que tem para ver se tem carga e bota. Então você pode levar também com você uma miliamperímetro, essa caixinha aqui, ó. Leva com você, espeta ali no telefone e aí você vê se realmente se ele está ligando ou se ele não está ligando e verifica o consumo dele que ele vai dar aqui. E aí você é uma grande chance de você não estar fazendo, não está perdendo tempo e dinheiro por causa disso daí. Então, uma dica que eu dou, eu pelo menos não indico você comprar telefone que já venha sem a tela, como é o caso desses dois aqui. Outro caso também telefones que já vêm sem parafuso, como por exemplo tem esse aqui, ó, esse aqui é um S2, na época ele era S2 Lite, na época ele tinha 16 GB de memória, era muito revolucionário para a época, né? Esse telefone aqui é um ótimo aparelho, né? Um telefone bem antigo, mas a gente pode melhorar ele com a ROM, botar ele com um Android mais recente. Só que aqui, ó, tá vendo? Ele já veio sem parafuso. Então é bem provável que ele já foi mexido por alguém. E aí o cara falou, é só trocar a tela, cara. Mas, poxa, se é só trocar a tela, se o cara já abriu o telefone, por que ele não trocou a tela? Então já fica essa dúvida aí, fica complicado. Então, dica número 1, não comprem aparelhos que já vêm sem a tela. E também não comprem aparelhos que vêm sem parafuso, ou como esse daqui que veio, ó, faltando botões e faltando parafuso, ó. Aqui, ó, tá até abrindo, ó. Tá vendo? Então isso aqui é bem provável que a pessoa já mexeu nele, já tirou peça, às vezes. Tem um aqui que eu vou até mostrar para vocês depois, que veio só a carcaça, cara. Veio só aqui o aro, veio nem a tela, veio só a carcaça que é assim, e a pessoa botou assim, virado para baixo assim no lote, e eu dei mole que eu não observei isso daí. Então, a dica que eu dou para vocês também é não compre aparelhos que já está sem botão, sem parafuso, faltando coisas aqui assim, porque aqui tá faltando até o conector de carga nesse daqui. Bem provável que ele já foi mexido, a pessoa não conseguiu dar jeito e está te vendendo para você tentar resolver. Essa dica que eu tô dando é para pessoas que trabalham só com troca de tela, com conector, que é montar para vender. Que eu acredito que consertar esses problemas que eu estou te dizendo vai talvez inviabilizar esse tipo de coisa. Se você quer comprar só para tirar peça, tirar uma câmera, um botão, um flat, uma outra coisa, aí sim vale a pena dependendo do preço. Mas para quem quer montar para vender, eu creio que não vale a pena por causa disso daí. A outra dica que eu dou para vocês é não comprar aparelhos que já venham sem a bateria, porque a bateria geralmente, muitas das vezes, ela tem um custo elevado. Você colocar uma bateria paralela,
vai ser um problema, porque você vai botar para o cliente vai ficar insatisfeito porque o tempo de carga dela, quer dizer, o tempo que ela vai segurar a carga, ela não vai ser suficiente, não vai ser satisfatório para o cliente, e ele vai, tipo assim, reclamar com você, vai querer dinheiro de volta, vai gerar um problema para você que não precisa. Além dos riscos, né, de explosão e de outras coisas que as baterias paralelas têm, porque se você comprar uma bateria original, você vai encarecer o seu aparelho para poder vender e vai diminuir o seu lucro. Então, eu recomendo que você não compre aparelhos sem bateria, porque, exemplo, esse aparelho aqui que eu falei para vocês que é excelente, esse S2 Lite, por exemplo, ele é um aparelho que ele vem sem bateria, mas, poxa, só a bateria dele está custando em torno de R$ 90 agora em 2020. Aí botar uma bateria nele de R$ 90, cara, eu vou pedir quanto nele? Não vou conseguir o lucro que eu quero, ainda tem que botar a tela, então não vou conseguir o lucro que eu quero. Então, aparelhos sem bateria eu não recomendo que vocês comprem, porque dependendo do aparelho, talvez não valha a pena pro lucro final que você vai ter, porque normalmente não é só a bateria, geralmente tem outras coisas a serem feitas também. Não recomendo você também comprar aparelho assim, sem tampa também, porque às vezes um aparelho muito antigo, você não vai encontrar essa tampa de reposição, vai ser difícil de encontrar, e você não vai conseguir passar ele adiante. Esse telefone, por exemplo, ele era só software, né, travado aqui na tela da Sony, eu restaurei ele, só que acho difícil eu conseguir passar ele, mesmo que seja para um uso simples, desse jeito aqui sem a tampa. Então não recomendo que vocês façam a compra de aparelhos sem a tampa. O ideal mesmo, no melhor dos mundos, mas o problema é que sairia mais caro, é você comprar um aparelho por aparelho de pessoas que, exemplo, meu aparelho caiu no chão, meu aparelho caiu na água, meu aparelho quebrou o conector, não está carregando, digamos assim. Você comprar de forma individual, porque a chance da pessoa não ter mexido naquele aparelho é muito grande e você conseguir ter mais sucesso no conserto. Você comprar em lote, muitas das vezes aquela pessoa já diz que é técnico ou é curiosa, viu um monte de coisa no YouTube, tentou fazer todas elas e não conseguiu fazer. E aí talvez botou mais defeito no aparelho e aí no final vai inviabilizar o conserto deles. Então, o ideal seria comprar de pessoas que já tenham, tipo assim, pessoas comuns, né? Pessoas que estão vendendo um único aparelho porque deu defeito. Outra coisa também que eu também gostaria que eu acho bem relevante na hora de você comprar um lote, é verificar o valor de mercado daquele aparelho. Por exemplo, esse aparelho aqui, o nome comercial dele eu não me recordo, mas ele aqui está como G313. Deve ser Galaxy Win, provavelmente. Então, esse telefone aqui, por exemplo, ele deve ter 4 GB de memória interna, né? Deve ter 1 GB de memória RAM, e deve ter um processador bem lento, né, de 1 núcleo, 2 núcleos. Creio que ele deve ter o Android 4.4, o Android oficial dele deve ser isso daí. Então, nos dias de hoje, é um telefone que você muito mal vai baixar um WhatsApp, ele já vai encher a memória do telefone, o Facebook também, o Messenger, você tem que optar entre o Messenger e o WhatsApp, por exemplo, e você não vai conseguir um valor muito alto por ele. Então, esses telefones assim, eles vêm mais como se fosse um brinde, né? Porque ele não tem valor comercial. Eu imagino, por exemplo, esse telefone aqui, por exemplo, acho que ele não liga. O problema deles é o botão que eu tinha falado. Então vamos supor que eu consigo arrumar um outro sucata, trocar o botão dele e botar para vender. Eu acredito que eu não consiga mais do que R$ 80 nesse telefone aqui. Então, às vezes, para mim vale mais a pena fazer o seguinte, ó, como a carcaça dele tá boa, para vender a tampa, vender a bateria, vender a placa dele, de repente pode ser alguém que precisa, né, que queira um telefone como esse daqui, vender os botões. Então, eu acho que você pode verificar também o valor de mercado daquele telefone. Então, você pode fazer um cálculo, por exemplo, esse daqui é um Lenovo K10, que ele vale mais ou menos usado em torno de R$ 200, mais ou menos. Então, eu já verifiquei que só a tela dele nos dias de hoje está custando 90. Poxa, se eu gastar R$ 90 para trocar essa tela aqui dele, ele vem sem bateria também. A bateria dele está custando em torno de R$ 80. Então, ó, R$ 170 que eu vou gastar. Se ele vale 200, para mim não é viável consertar. Então, você pesquisar se o aparelho, né, o Android dele, por exemplo, eu recomendo você comprar o telefone que o Android dele, a versão oficial dele, seja do 6, né, do 5 ou do 6 em diante, porque ainda tem um tempo de mercado para você poder vender. Então,
você verificar qual é a versão do Android do telefone, que você pode talvez ou melhorar ele, e ver quanto que ele tem de memória, se ele aceita cartão de memória, se ele é expansível para mais informações, e verificar o valor de mercado dele, porque muitas das vezes não vale a pena. Tem muitos telefones como esse daqui, por exemplo, o Moto G1, esse daqui, por exemplo, esses aqui, todos eles, cara, eu acredito que botando eles para funcionar, eu acredito que vocês não consigam mais do que R$ 150 em cada um deles. Talvez R$ 150 seja bem generoso de alguém dar nesses telefones aqui. E também vai ser uma dor de cabeça, que a pessoa, mas esse telefone aqui não está entrando no Zap, não está entrando no Face. Alguns aplicativos na Play Store dele nem tem mais, como programas mais recentes. Então, vai ser uma dor de cabeça tremenda, assim como esse daqui também. Então, vai ser uma dor de cabeça tremenda. Também assim como o caso também do iOS. Você também, o iPhone, tem dois iPhones aqui, esse aqui é o iPhone 4S, o Android dele, o iOS dele, acho que é a versão 9.5, que é a mais recente dele, e eu acho que o Messenger e o WhatsApp já não funcionam mais nessa versão aqui. Então, esse aparelho serve bem para vender, tirar a peça dele e aproveitar, porque para venda, eu acho que o valor dele é muito pequeno. E também, outra dica também que eu vejo, que eu digo para vocês, é verificar se o telefone não está bloqueado também, bloqueado no iCloud, né, no caso do iPhone, que para vir em lote ser um custo baixo, é bem provável que esteja, né, nesse caso é praticamente irreversível, né, esse bloqueio do iCloud, então você vai servir mais para retirar peças, né, mas o iPhone também você verificar se a versão dele, se ele é compatível com os aplicativos modernos, porque também, senão você não consegue um valor comercial para poder vender eles. Então essa é uma das dicas que eu dou para vocês comprarem lote e também não terem problema com esse tipo de coisa. Outra dica que eu dou também é verificar a procedência desses aparelhos. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo, aqui embaixo, aqui nessa parte aqui embaixo da descrição do vídeo, um link para vocês baixarem um formulário de compra e venda, um termo de compromisso, em que a pessoa vai informar os dados dela e vai se responsabilizar por cada aparelho que ela está vendendo para você, para que se a Anatel ou se a polícia mesmo fizer uma batida policial, uma vistoria, uma verificação na sua loja, na sua assistência, esses telefones, você possa provar a procedência deles, porque se eles forem frutos de roubo, né, ou frutos de extravio, de outras coisas assim, você pode responder por receptação de produto roubado. Então, eu recomendo que vocês peguem esse formulário, peçam para a pessoa assinar o termo de compromisso dela, dizendo que ela se responsabiliza pela origem daqueles telefones e verifiquem, tenha esse respaldo com vocês, porque você pode responder por receptação de produto roubado, caso esses aparelhos sejam de origem duvidosa. Então, vocês verificarem a procedência desse produto. Também conversar com a pessoa. Poxa, os telefones aí vieram da onde? Você compra telefone, você era técnico? Como é que vieram esse telefone? Qual a história desse telefone aqui? O que aconteceu com ele? Como é que ele ficou assim? Então, você conversar, até mesmo para você ter uma ideia do diagnóstico que você vai fazer no aparelho e também para você ter uma ideia de origem do telefone e a pessoa assinar ali de preferência, colocar o número de CPF, do RG, e vocês consultarem, né, de repente, lá, jogarem num Serasa da vida, num site assim, que confira se aquele CPF é válido, se a pessoa não está te enganando. Então, essas são dicas que eu acho interessante vocês fazerem. Outra dica também, como eu tinha falado para vocês no caso de custo, né, de suporte, por exemplo, o Windows Phone, ele já não existe mais, ele já não tem mais suporte. Então, eu comprar um telefone como esse daqui, os aplicativos mais modernos já não vão funcionar nele. Então, se eu quiser revender ele, eu creio que não vale a pena. Os telefones da Nokia que tem o Windows Phone não valem a pena porque o sistema dele não é compatível com os aplicativos modernos ou com que as pessoas vão usar. Então vai ser um problema para você, a pessoa não vai se adaptar e vai querer devolver o aparelho. Então não recomendo você comprar esse tipo de telefone se você queira montar para revender. Outra coisa também que vocês devem considerar é a questão do e-mail do telefone, verificar se o e-mail dele não está bloqueado. E-mail é um número, digamos que fosse o número de chassi do telefone, em que ele é vinculado com as redes do telefone, principalmente as redes de registro em antenas, como o 3G ou 4G. Se o telefone tiver com o e-mail bloqueado, né, geralmente acontece isso, quando a pessoa perde ou ela é roubada. Então, ela vai na delegacia ou ela liga para a operadora e pede para que bloqueie o e-mail. Então, normalmente, esse leitor de chip aqui, você vai encaixar
o chip aqui e ele não vai reconhecer. Ele vai ficar zerado, ou então ele vai ficar com um círculo com uma barrinha ali. Mesmo que você formate ele, ele não vai reconhecer nenhum tipo de chip, ele só vai funcionar no Wi-Fi. Então, a questão do e-mail é uma questão ruim, porque se você não... exemplo, o WhatsApp, por exemplo, você só conseguiria usar dentro de casa pelo Wi-Fi, porque se você for para a rua com o chip aqui, ele não vai funcionar, então você só vai conseguir usar o aparelho em um lugar que tem Wi-Fi. Então, você não vai conseguir usar ele de maneira plena. Então, verificar se o e-mail está bloqueado. E os telefones, ele tem um e-mail por chip, tá? Ele tem um e-mail 1 aqui, um e-mail 2 aqui. Se ele tiver 3, 4, 5 chips, ele vai ter um e-mail para cada um deles. Então, verificar se o e-mail não está bloqueado. E também é aquela questão que eu falei para vocês de receptação de produto roubado. Então, por isso que a questão do e-mail. Outra coisa também é verificar se o telefone não está bloqueado com conta Google. A conta Google, em semelhança ao iCloud, é um bloqueio de segurança em que você faz a sua conta, porque quando você está configurando o telefone pela primeira vez, ele vincula o seu telefone a uma conta sua de e-mail do Google. Então, ele ali tem seus chamados checkpoints, são os lugares que você passou, tem ali suas preferências, seus gostos, suas senhas bancárias, suas senhas de transação entre sites. Então, por uma questão de segurança, quando você perde, você pode entrar no site do Google e bloquear o seu telefone na conta Google. Então, esse bloqueio ele pode sim apagar suas informações para que as pessoas não tenham acesso a ela, e também, quando você liga o telefone, ele pede para que só aceita desbloquear a tela, o aparelho, com o e-mail e a senha da pessoa que logou pela primeira vez. Então, você desbloquear o e-mail é uma situação que é fácil, digamos assim, de fazer, só que o problema é que se você vende para outra pessoa, e a pessoa, por exemplo, fazer o chamado hard reset, né, botão menos, botão do meio e mais o que liga, e ela zerar o aparelho, resetar o aparelho, ele vai voltar a pedir a conta Google do primeiro proprietário. Então, vai ser uma dor de cabeça para você, porque se ela zerar ele pelo modo de restauração de fábrica, ele não vai gerar esse problema, mas se a pessoa entrar no YouTube e fazer um hard reset da vida, ela vai sim zerar o telefone e ele não vai mais... ele vai pedir de novo a senha, conta e senha do usuário, do primeiro usuário. Então, é um problema e pode voltar o aparelho para você por conta desse problema aí. Ou, se você preferir, quiser negociar com o cliente, mas a conta Google também é um outro problema, um empecilho também que pode acontecer quando você compra um lote. Então, é bom de verificar isso também, que é mais também um serviço que você vai ter que fazer no telefone antes de vender. E existe também a possibilidade de vocês darem sorte. Por exemplo, esse telefone aqui, um iPhone 5, eu dei sorte, comprei ele num lote junto com dois J2 telefones, que eu queria o J2 poder tirar precisar da placa dele para poder tirar coisa de um para o outro, e ele veio junto, de brinde. Mas eu, sei lá, por acaso, falei, ele veio só a placa com aro aqui. E eu falei, vou botar fé, vou comprar a tela, vou comprar a bateria, comprei, botei, ele funciona. Fiquei bem satisfeito, dei sorte, porque é um aparelho relativamente bom, e ele veio assim, dei sorte, mas não é sempre não. A maioria dos aparelhos iPhone que vem em lote estão bloqueados no iCloud. Serve mais para tirar peças mesmo. Mas se a intenção é montar para vender, eu recomendo que vocês sigam essas dicas que eu falei para vocês. Então, era isso, já falei demais, já me alonguei demais. Agradeço a vocês por terem assistido o vídeo. Curtam, compartilhem o vídeo e vejo vocês na próxima. Grande abraço e valeu!